Olá, como é que vocês estão? Aqui é o podcast Pense Nisso, nossa segunda edição. Olha só, hoje estamos aqui, nosso segundo encontro, para falarmos sobre aquilo que é importante para a sua vida. Estamos com o podcast Pense Nisso. Como assim o que é importante para a sua vida? A ideia desse podcast é trazer coisas, profissões, trabalho e pessoas que cresceram, tiveram sucesso na vida e poderem mostrar para você que está nos assistindo agora, que é possível sim, mesmo com alguma dificuldade ou qualquer coisa assim, você ter sucesso e conseguir influenciar pessoas. E eu sou o Silmar, se você não me conhece, talvez já tenha ouvido falar de mim, mas eu sou o Silmar, eu trabalho com mentoria, trabalho com desenvolvimento de pessoas, e o nome do podcast é Pense Nisso justamente por causa disso, ajudar as pessoas a pensarem de uma maneira mais construtiva, de uma maneira melhor. E hoje nós estamos aqui com um convidado, uma pessoa bem bacana, uma pessoa muito especial, que tem um sucesso aí na sua carreira aqui na cidade de Curitiba, muito bacana. Ele trabalha com a imagem das pessoas. O nome dele é Ricardo Volpi, né, seu Ricardo? Prazer, Silmar. Muito feliz e realizado estar aqui com você. Até mesmo por ser uma pessoa transformada, né, por você. Pense nisso, porque você pode ser transformado a partir do momento que você se permitir. Foi o que você disse. Exatamente. E a ideia aqui é trazer essa transformação através das coisas que nós vamos conversar aqui. O Ricardo, ele é visagista, né, senhor Ricardo? Sim. Minha profissão, sou cabeleireiro, né, formado em colorimetria. Aí depois fui para design de cortes, né, e daí fui para a parte artística de palco, apresentando. E aí depois eu recebi um feedback que eu poderia ir muito mais além. Aí que um cabeleireiro ele pode sonhar alto e pode ir muito mais longe. Aí comecei a estudar morfopsicologia. Né, Morfopsicologia. É a leitura. O que é morfopsicologia? Já vamos começar aprendendo aqui. Vamos. Porque é uma técnica científica, né, desenvolvida, tem o Instituto Educacional de Paris, né, e lecionado por Claude Julliard de Paris. A morfopsicologia é a arte de o corpo fala, ler a leitura, o movimento do corpo, gestual. Né? Então, cada corpo, cada movimento, cada gesto fala sobre ação e reação do momento que a pessoa está. A sua, por exemplo, explica muito sobre a sua curiosidade da pergunta. Legal, bacana. E a gente vai aprender um pouquinho sobre isso hoje, né? Pense nisso. Só que antes disso tudo, o Ricardo, ele não... Como foi esse começo? Como foi? Conta um pouquinho da sua história, assim, de vida. Porque eu sei que tem uma história bem interessante aí. Vou até relaxar agora aqui. Vamos pensar assim, tem uma história bem interessante e as pessoas às vezes não conseguem ter ideia de o que você passou para chegar até aqui, né? Muitas vezes as pessoas usam o passado como a muleta. Elas pegam o passado delas, a parte ruim delas, né, e colocam debaixo do braço e vivem a vida usando como uma muleta. Eu não, eu peguei todo o meu passado e eu transformei ele no meu amuleto. Então eu peguei toda a minha história. Bem diferente. A muleta é para você se apoiar, né, e uma muleta é para você se admirar, né, você acreditar naquilo que você é capaz. Não uma coisa fantasiosa. A minha história é muito interessante, que eu venho de uma família, né, que teve uma certa prosperidade ali no começo, mas depois teve uma decadência muito grande. E meu pai era tudo que era eiro, né? Então meu pai era barbeiro, pedreiro, funileiro, carpinteiro, né? E é uma coisa muito interessante. Para chegar onde eu estou hoje, né, em até mesmo educador, viajar pelo Brasil inteiro, ministrando curso, né, pela Blue Professional, né, que é a marca que hoje eu represento, diretor artístico nacional e internacional da marca, né, viajando todo ano para fora. Mas para tudo isso chegar aqui, tudo começou quando eu perdi minha mãe, aos 10 anos de idade. Fui jogado na rua, morei na favela, pedi esmola, catei papelão, dormi em banco de praça. Fui acolhido por um casal negros, mas você está falando da sua mãe, Ricardo, mas logo em seguida dessa história, meu pai faleceu.
E o que eu guardei disso? O amor e o carinho da minha mãe e o sistema do faz tudo, né, do meu pai. E depois até vou encaixar, né, nessa história toda aí, né, a minha descoberta, né, através, né, de uma psicóloga e de uma psiquiatra, né, o que eu realmente, né, sou e por que sou. Uhum. Então, quando eu fui jogado na rua, para dar assim um resumo, ninguém acreditava que eu e meus irmãos daríamos certo. Mas para que a gente pudesse crescer e caminhar, foi um para cada lado. E a gente combinou que o primeiro que tivesse melhor na vida, né, depois um ia atrás do outro. Ajudar o outro. Ia encontrar o outro. Então eu fui acolhido por um casal de negros, né, no bairro do Jardim Atlântico, na rua Bom Jesus, número 1574, na Procasa, atrás do SESI. Isso em Florianópolis. Recebi o apoio, o carinho deles, né, do seu Jair e a dona Lúcia, são vivos hoje, visito, vou na comunidade da favela, fazer trabalho social uma vez por ano, quando estou lá. E dali foi o start, né, para resumir assim, né, nunca deixe de estudar, nunca deixe de crescer, nunca deixe de ser honesto, né, é difícil, mas é grandioso porque Deus... É possível. Porque Deus é grandioso. Sim. Então, quando você crê em Deus, que tudo isso vai se transformar, né? E você tem a fé, né? Porque não adianta você querer. Querer todo mundo quer. Fé movimenta. Fé é ação. Fé é continuação. Fé Sim. é objetivo. Eu lembrava do meu pai cortando o nosso cabelo. Então, numa primeira oportunidade, aquilo despertou na minha memória, virou a chave, né? E eu falei pro menino que estava querendo cortar o cabelo, me dá uma tesoura que eu corto, daí foi a tragédia, né? Foi a minha primeira tragédia, né, profissional na carreira. Não esqueço até hoje. Mas o bacana é que eu nunca deixei de estudar, nunca deixei de ir para a escola, colocava meu material escolar dentro de um pacotinho de arroz de 5 quilos para não molhar e não sujar, eu ia para a escola, eu pegava meu carrinho, catava reciclável, né? Hoje diz reciclável, mas naquela época era papelão mesmo. Era papelão mesmo, era lixo, né? Revirava lixo. Né? E dali foi uma história assim de crescimento, mas sempre com aquela coisa ali do cabelo. Né? Cresci estudando, batalhei, fui atrás, nunca desisti de estudar. Aí teve um momento da minha vida que eu estava fazendo um curso já profissional em Florianópolis. E aí uma senhora me disse assim, menino, você não é normal, você é fora da curva. E você deveria se aperfeiçoar. Então, naquele meio tempo, um barraco já tinha virado uma casa, aquela casa já tinha virado uma cadeira com espelho, e ali começava, né, a história de sucesso de Luiz Ricardo Machado, que é o meu nome de batismo, né? E hoje Ricardo Volpe, ele é uma marca registrada, reconhecida e patenteada. Olha só. Né? Então... Olha só essa, cara. Eu achava... Agora que hoje eu descobri o nome do cara. É, isso aí, pra você ver só. Assim como o Zezé de Caramba. Camargo, também não se chama Zezé, Sim. né? É Mirosmar. É teu nome né? artístico, né? Esse é teu nome artístico. Toda história de sucesso, todo nome de sucesso tem uma marca atrás. Então, peraí. Lembra ali no começo da minha conversa que eu disse que eu não ia usar o meu passado como amuleta? E sim amuleto? Então, meu amuleto chama-se Ricardo Volpe, RW. Legal. Né? Então, só vive do passado se lamentando, certo? Aquele que fica procurando cavar buraco. Né? Eu não cavo buraco, eu procuro cavar oportunidade. Bacana. E quem disse pra você se tornar um visagista? Então, veja bem. Você disse que um cabeleireiro não é só o tradicional. Então, você pode ir muito mais além. Sim. Esse mais além, quem que abriu os teus olhos para isso? Toda profissão existe aquele que se destaca. Sempre toda aquela profissão tem aquele cara que é o gênio da história, perfeito? Hoje em dia é muito mais fácil você encontrar esses talentos, né, no mercado. Né? Então o que aconteceu? Quando os clientes chegavam no salão,
cliente sempre fala, né, a famosa frase, eu acho impressionante. O que você acha que fica melhor para mim? Eu não acho nada, eu não perdi nada. Eu tenho certeza. Temos que conversar uma coisa sobre isso. Tá bom. Depois. Vamos conversar. Não, depois. Anota aí. Não podemos esquecer. Então, anota aí. Galerinha, anota vocês aí atrás, não deixe ele esquecer. Não posso esquecer isso, porque isso é importante. Tá bom. Então as pessoas dizem assim, o que você acha? Você não acho nada, eu não perdi nada. Não, tá. O que fica bom para mim? Tá bom. Vamos fazer um teste de característica? Aquelas brincadeiras que eu faço lá na frente do espelho, né? Que lado você gosta de tirar foto? A pessoa não sabe. Eu tiro foto desse lado. Mas por quê? SKNS e SKS, né? SKNS, para quem não sabe, é sei que não sei, sei que não sei que sei. Quando você recebe... Sei que não sei que sei que sei. SKNS, sei que não sei que sei. Quando você recebe uma informação e você passa a ter conhecimento daquela informação, sei que sei, SKS. Então, o que acontece? A partir do momento que a pessoa sabe o porquê que ela tira a foto daquela forma, ou porquê que ela vira o rosto daquela forma para tirar a foto, ela vai encontrar o lado de característica e o lado cadavérico. Certo? Que é o lado que realmente fica torto, fica feio, não favorece a pessoa. E cada um tem um negócio desse. Tem. Não adianta. Né? Não é o porquê eu estou fazendo assim, é porque eu estou assim. Você percebeu que aqui é melhor do que aqui? Certo? Mas né, a gente não vai questionar isso. Então, se fica melhor para mim, então eu faço assim. Né? Aí o que aconteceu? Então eu fazia isso abertamente com as pessoas. Só que eu sabia, mas não sabia que eu sabia. Por que eu fazia aquilo? Aí uma psicóloga disse, você sabe o que você está fazendo? Eu disse, sei. Me explique, não sei. Mas você disse que sabia... Eu sabia, mas não sabia explicar. Sabia, mas não sabia. Sabia, mas não sabia. SKNS. Quando ela me deu informação, eu viro a chave. Entendi por quê. Entendi o porquê. Daí ela pegou e falou com a dona do salão, né? A dona Maria Lúcia, dona do Torre, onde eu trabalho hoje há mais de 20 anos. Né? Então isso aconteceu já onde você está hoje? Sim, aconteceu lá. Aí isso foi um processo, livro dos recordes, Guinness Book, fiz Criança Esperança, trabalhei durante 4 anos e meio, às quintas-feiras, ao vivo, na televisão, fazendo quadro de transformação. Nossa, eu já rodei, gente, já rodei. Então, você fez tudo isso já? Já fiz tudo isso, já fiz coisa pra caramba. Eu já fiz programas, né, locais aqui, SBT, já fiz Record, né? Eu já fiz TV Mercosul, onde eu fiquei mais tempo, né? Nas quintas-feiras ao vivo. Né? Então, sou um cara extremamente descolado. Então, palco, para mim, é um mundo à parte. Conta uma história rápida para vocês sobre palco. Quando eu era criança, eu lembro muito bem uma tia minha, que eu falei assim, um dia vocês vão me ver na televisão. Ela disse assim, só se for para mostrar que prenderam o traficante. Um dia vocês vão ver eu num jornal. Ela disse, só se for para ver. Um dia vão ver você num podcast. Aí. Passar lá, né? E passar disso, né? Passar de um podcast. Então eu sempre ouvi coisas negativas. Um dia vocês vão me ver na televisão. Então a primeira vez que eu entrei na televisão ao vivo foi quando eu subi no palco do Criança Esperança, certo? Da Rede Globo. E eu fui fazer o trabalho social com eles. E eu tive a felicidade dos caras me dizer assim, quando acabar o programa você vai entrar junto no palco. Eu disse, nossa, agora eu caí, morri. E aí acabou Criança Esperança e o Ricardão entrou lá dentro. Que legal. Em rede nacional, né? Ao vivo. Ou seja, você determinou lá atrás que faria isso e você fez. Você sempre fala isso, lembra? Sim. Você é capaz de fazer tudo aquilo que você quer. Que você determina. Então para de reclamar. Acredita. Por que você faz isso? Para que fazer isso? Então, aonde eu cheguei? Quando eles me informaram sobre o visagismo, eu fiz o primeiro módulo no Brasil. Né? Claude Giuliardi veio para o Brasil, veio para São Paulo. Você fez com o Claude, fez com o Felipe, fez com quem? Eu comecei a minha história do visagismo com o Felipe. Né? Mas o grande mergulho mesmo, a grande imersão foi com Claude Giuliardi. Lá da França. Lá da França. Então ele veio para o Brasil, fizeram uma turma, né? E fui para lá, para São Paulo. Vamos estudar então, vamos lá, vamos passar mais um tempo aí na sala de aula. Quando eu entrei na sala de aula, eu disse, o que eu tô fazendo aqui? Esse cara é louco. Se me chamam de louco no salão, esse cara é doido. Beleza. Começou a primeira hora de visagismo, de morfopsicologia com ele.
Eu falei assim, nossa senhora, esse cara não é louco. Esse cara está externando tudo que ele tem de dentro para que a gente consiga captar tudo que ele tem de melhor. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, estuda profundo, muitas horas são quase 10 horas pegada, puxada mesmo. O homem é um gênio. Terminei o meu primeiro módulo, eles falaram, quem quer fazer o segundo módulo? Eu, nossa, ergui a mão. O cara falou assim, em Paris. Eu disse, danou-se. Eu disse, não, eu vou. Vou estudar, eu vou fazer a prova, eu vou passar e eu vou fazer. Aí passou um ano estudando, fiz a prova, passei e consegui uma das vagas para ir para Paris. Que legal. Aí eu fui a Paris. Agora já foi várias vezes, né? Vixe, perdi as contas de quantas vezes fui para fora do país. Hoje em dia dá para ter preenchido eu já preenchi um passaporte. Legal. E aí você foi para Paris aquele dia? Aí depois que eu fiz essa prova, passei e fui para Paris. Chegando em Paris, a gente soube a informação que o Instituto de Educação de Paris estava começando a fazer o projeto de homologação e ser reconhecido a nível internacional a formação de visagismo, e estava dentro daquele módulo com aquela turma. Nós estávamos começando o projeto de ser reconhecido nível mundo. Aí eu falei assim, nossa, danou-se, porque eu vim fazer aqui? Falei, caramba, vamos lá, né? Vamos encarar essa coisa. Beleza. Estuda, conhece Paris, vai fazer laboratório de moda, vai fazer tudo que precisava fazer. Bora para o Brasil de volta. Voltamos para o Brasil e vamos estudar, porque eu precisava voltar para a Europa para fazer a conclusão de curso e entregar, então, a minha conclusão, minha monografia. Veio a notícia para onde a gente vai? Vamos para Portugal. O curso vai ser reconhecido em Portugal. Estuda. Vou para Portugal. O que acontece? Nossa equipe conseguiu ser reconhecida. A gente fez acontecer e trouxemos o curso para o Brasil. Foi o primeiro país a conseguir a licença. Que legal. E eu estava lá. Não no jornal dizendo que eu ia para a cadeia. Né, tia? Ou seja, você venceu aquilo que estavam dizendo para você que era impossível de vencer. Cara, tem uma frase que eu uso muito no palco, né? Sonhar, superar e vencer. Sonhar, superar e vencer. Então... E tem uma grande diferença, né? Se você for de olhar assim, entre sonho e ilusão, né? Nossa, total. Sonho, você sonha, você supera. Mas por que supera? Porque você foi atrás disso, né? Sim. E você vai vencer. Agora a ilusão é você ficar sonhando e esperando acontecer, né? É muito quem espera triste, acontecer, né? Não rola, cara. É muito triste quem fica sentado ou se lamentando, né? E não age. Usando a muleta. Não tem ação, né? É. Fica aquela coisa, né? Do dependente na dependência, no dependente da dependência, né? Então, cara, você tem um monte de ideia, começa a escrever, põe em prática, vai atrás, né? Corre atrás. Quando falaram para mim que não era possível, eu fui lá e mostrei que sim, o impossível me pertence. Né? Porque o que é fácil eu não quero. O que é fácil todo mundo faz. Sim. O que é fácil não me transforma. A dificuldade me transforma. A dificuldade me transformou. Né? É sobre isso. Tá, me diz uma coisa. O visagismo, ele mexe muito com essa questão da imagem, né? Sim. A imagem. É muito forte isso. Muito forte. Ele pode tanto colocar a pessoa em cima como colocar a pessoa embaixo. Ela pode deixar legal ou mal. Por 2 motivos. Porque quando a pessoa procura um visagista, a primeira pergunta que você tem que fazer para você mesma, mas eu estou preparada para isso? Porque não adianta eu ir lá, certo? Pedir para ele me transformar se eu não estou preparado para ser transformado de dentro para fora. Tá, mas me diz uma coisa. Né? Olha o meu zóio aqui. Opa, olha o meu zóio. Adoro isso. Pensa comigo. Tá. A pessoa, ela vai ter que chegar lá e estar preparada para ser transformada. Sim. E ela tem que dizer o que ela deseja, certo? Ou não necessariamente. Porque ela precisa... Qual o seu objetivo? Pois é, ela precisa saber qual é o objetivo dela. Mas e se a pessoa nem se conhece direito, como é que ela vai saber o objetivo dela? Porque tipo assim, eu quero ficar linda, faz uma plástica. Aliás, não é verdade? Boa, existe uma questão sobre estética. Sim. E sobre o belo. Por causa da distorção de imagem. Esteticamente, trabalha essa questão da distorção. Vai fazer a plástica. Sim. Só que o que é o belo? O belo tem que superar o estético. Sim. E o belo é o conjunto, não é isso? É quando você se ama e não quando você se engana. Não é o conjunto? Sim. É uma harmonia, né? Você está colocando a força da pessoa, a parte mais importante da pessoa, você ajusta isso, não é? Sim.
É isso que o visagismo faz. Ele ajusta, ele equilibra e fortalece. Porque se a pessoa... Como assim? Sim, porque se a pessoa estiver realmente preparada, certo, para uma transformação, certo? É como já dizia Einstein, uma mente que se abre uma ideia jamais volta ao seu tamanho original. E a pessoa que recua, certo, é a pessoa que não está preparada para uma transformação. Ela não saiu de casa para vencer. Ela saiu de casa para voltar para casa. E muitos se recuam lá, estão lá com você? Esse procedimento ele é uma via de mão dupla, vai e vem. Você pode recuar, mas a partir do momento que você se permitiu, você não vai ser mais o mesmo. Mas existem pessoas que não gostam do que foi feito. Mas a partir do momento que você mexeu com aquilo, você não é mais a mesma pessoa. Somente ela não consegue absorver isso, ela não consegue admitir isso. E como é que ela vai lidar com isso se ela não gostou e ficou chateada? E aí? Como é que faz? A pessoa tem que procurar uma outra ajuda. Essa aí. Você entendeu? Porque dela não adianta procurar um cabeleireiro para transformar ela, certo? Sendo que ela é fraca internamente para tomar decisões. É uma questão psicológica. Sim, são decisões. E eu decido por decisões? Não, eu procuro por um profissional como você. Por que eu, hoje, a minha vida é transformada? Vamos lá, vamos falar então um pouco assim de... Quer saber mais um pouco de sucesso? Da onde que uma tesoura leva você para conhecer o mundo inteiro? Um cara que morou na favela, que pediu esmola, catou papelão, certo? Hoje já viajou pra caramba. Tenho uma posição social boa, vou em tudo que é lugar da minha vida, aonde quero, assisto qualquer tipo de espetáculo. Né? Sonhava, meu Deus, eu quero ver, né? Queria assistir Fantasma da Ópera, comprei um DVD, fui assistir o Fantasma da Ópera. Pô, um dia eu tava lá, pela terceira vez, assistindo ao vivo. Cara, cortando o cabelo. Ser cabeleireiro não é enganar os outros. É fazer aquilo que você faz de melhor. É como um arquiteto, uma costureira, é como qualquer profissão. Faça o seu melhor, porque você não tem noção de onde você consegue chegar. Você mais do que ninguém sabe. Independente da profissão, né? Sim. Você tem que ser o melhor naquilo que você faz. Quando eu decidi construir para vender, você lembra muito bem? Sim. Lembra? É porque tem uma outra coisa aqui também. Ele sabe, pessoal, ele é construtor também. Então ele também trabalha com construção. Hoje eu tenho uma construtora. Tem uma construtora. Então eu comecei a construir uma casa para vender. E os projetos arquitetônicos é ele que faz. Vai vendo. Vai vendo. Então, olha só. Veja bem. O que uma tesoura faz? Olha o potencial dessa profissão. Quando falaram que eu era incapaz de vencer nessa vida, hoje eu tenho uma construtora, tenho uma sócia, né, a Solange Mion, que era minha cliente. Né, hoje ela é minha sócia em vários negócios que nós temos. Né, e eu conversei com você, estou fazendo uma casa para vender. Puxa, que legal. Não, antes dessa casa lá, no começo dessa história, foi a Casa da Praia, que eu disse que eu comprei a Casa da Praia para reformar, para ganhar dinheiro, para vender. Né? E daí que começou o projeto, foi muito mais além. Né? Então daí eu comecei, fiz aquela casa, disse, nossa, vai vender, vai dar tudo certo. Você até orou e deu certo realmente, né? Deu, mas claro, Deus entrou no negócio. Deus é bom, né? Com detalhe, né? O mesmo cara que comprou aquela casa comprou mais, né? Comprou mais depois. Para investir, né? Então, putz, aí o negócio foi crescendo tanto que daí de uma casa virou uma incorporadora, que daí as pessoas investiam dentro da incorporadora e dentro da incorporadora virou uma construtora. Né? Hoje, então, a gente termina a casa e faz casa, termina a casa e faz casa. E como você disse, eu só vou lá no arquiteto, ele faz o projeto e eu vou lá e executo tudo. Né? Então, veja, para um cara que morava na rua, hoje é cabeleireiro, né? É líder de equipe, trabalha com mais 10 cadeiras dentro do salão, né? Do Torrington, né? Tem uma equipe grande, né? Tem a construtora, né? Tem uma equipe trabalhando lá, a gente administra isso. E agora a gente ainda tem, né, mais uma conquista, né? Mais uma vitória, né? A gente foi para a área da culinária, né? Pois agora abriu uma área de... Tem um bistrô agora. Agora tem um bistrô, né? Com um movimento que a gente chega a atender mais de 100 pessoas por dia. Legal. Então, e aí? O que você pensa da sua vida? Não começando com uma tesoura, né? Começando com uma tesoura. Numa casa, que era um barraco, com uma cadeira e um espelho. Uma cadeira e um espelho. É isso que as pessoas... que nós precisamos entender.
É possível quando você se coloca à disposição de fazer o teu melhor? Não é mágica. Não. Não é mágica. É possível. Não é você dobrar o joelho e ficar orando. É você dobrar o joelho, você orar e você ir atrás. Vamos fazer, né? Não é esperar cair. Né? É acolher, é receber. Né? Porque se você esperar cair, vai espatifar no chão. Você vai estragar o que você está ganhando de cima. Correto? E o que eu ganho de cima não pertence abaixo. Eu tenho que acolher. Não é verdade? É verdade. Então, é transformador. Onde o visagismo chega? O visagismo, ele consegue extrair até mesmo das outras pessoas aquilo que as pessoas têm de bom. Uhum. E se você for um bom aluno, um bom profissional, você vai colher do seu próprio cliente experiências fantásticas, para que você não erre. Então, o visagismo é a arte de interpretar a sua melhor imagem para que você obtenha muito sucesso. Vamos fazer um acordo? Se tiver no meu alcance... Tá no teu alcance aqui. Você se mexe bastante e tal. Eu bati ali, né? Coloca esse microfone mais perto de você, meu querido amigo. Então tá bom, vamos lá. É que um bom cabeleireiro, né, ele fala com as mãos. Pois né? Você fala com as mãos. Eu entendo. Então fica um pouquinho mais perto do microfone, senão a galera não vai conseguir te ouvir. Tá melhor assim? Tá melhor. Tá bom pra você? Assim, a equipe técnica agora está perfeita. Então tá bom, vamos lá. O pessoal tá dizendo que tá perfeito, né, pessoal? Então, então vamos lá. Muito bem. Galera, que vocês não sabem a turma que tá aqui dentro. Não foge do microfone. Ei, galera, vocês não sabem a turma que tá aqui dentro. Tem uma turma bacana, uma turma bem legal. Vamos lá. Vamos. Voltando a essa questão do visagismo. Então, tem pessoas que acabam não gostando do que foi feito. Por mais que ela tenha ido lá e tudo mais. Tá. Mas vamos pensar assim, legal. Como que você começa o processo, essa análise visagista ou visagística, essa análise que você faz? Como é que isso começa? Como é que é esse processo? Existem vários caminhos. Uhum. Um deles é através de personal, certo? Ela já vem com feedback, ela já vem com uma ideia ali do que está fazendo, né? Com relação à imagem dela, qual é o objetivo, né? Mas sempre pontuando isso. Que para a personal ela pode falar uma coisa, mas na hora do teste, né, de morfopsicologia, certo? Ela pode recuar. Então a gente faz alguns testes para saber se realmente a pessoa está preparada para aquilo. Porque muitas vezes, assim, quando a pessoa diz assim, a palheta dela é fria. Então quer dizer que eu tenho que colocar uma cor fria, Ricardo? Não. Harmonia ou contraste? Contraste ou característica? Certo? Então cada ser humano é único, né? Então você tem que externar aquilo que tem de melhor. Né? Então quando essa pessoa vai lá, eu quero ser uma pessoa, eu sou clássica e eu quero ser moderna e elegante. Tá, primeiramente, então para você ser elegante você vai ter que tomar aula de etiqueta. Correto? Que o cabelo não vai dizer se você é elegante ou não. De jeito nenhum. Correto? Então tem uma contradição aí, não tem? Mas o cabelo vai deixá-la com um aspecto mais elegante. Mas se ela não absorver, certo, aquilo que ela está recebendo externamente, internamente ela não vai conseguir, né, externar o que ela está querendo buscar. Não tem milagre, né? Não tem milagre. Correto? Então eu quero ser moderno e elegante. Tudo bem, você tem o cabelo né, super moderno. Tá? E a elegância vem da onde? Não vem do cabelo. A elegância vem do ser, do estar, do viver, conviver, atuar, né? Gestuar, né? Não tem de outro lugar que vem a elegância. A elegância vem da educação. Sim, verdade. Né? Aí chega lá a personal e diz, ela, né? Moderna e elegante. Você olha assim, com essa roupa de academia? Aí é uma forma de mudar a maneira de pensar, né? De novo, a gente vai voltar a história do pensar. Tem que mudar o jeito de pensar. Tudo. Porque não é... Eu costumo dizer uma coisa, né? Não adianta mudar só o externo se o interno não mudar. Se a pessoa, você trabalha com o interno para o externo mudar. Aí você vai até um visagista fazer o quê? Você vai lá recuar. Porque você vai receber uma transformação. Certo? Só que daí, de repente, a pessoa... A gente sempre brinca, né? Ela é inha ou ão, né? O que isso quer dizer? Ela é mocinha ou ela é mulherão? Então tem mulher que quer carregar uma imagem de um mulherão e ela não consegue sustentar aquilo. Por causa da tonalidade de pele, por causa do tom de maquiagem, tudo. Então assim, vamos falar de moda e tendência e segmento de mercado. Uma pessoa que tem a pele, certo? Bronzeada, tal, ela pode usar um platinado? Seu Mar, só se ela for uma pessoa que seja realmente regrada, centrada, certo? E vai usar maquiagem. Porque senão vamos falar o português claro, certo? De uma imagem moderna e descolada, certo? Ela vai parecer uma paniquete ou uma piriguete.
Porque não tem como. Não tem como. Não tem como, porque daí as imagens vão se conflitar. E é contrastante demais, né? Demais. Né? Um cabelo super comprido e a pessoa é baixa. Né? Bumbum aumenta, né? Bumbum esconde, seio esconde. Né? O que você quer ressaltar? Então tem muitos pontos a serem equilibrados ali. Né? Então o visagismo ele vai muito além, né, de simplesmente pintar e cortar um cabelo. Não é algo estético, né? Só estético. Não é. As pessoas confundem muito. Qual a diferença de estético e belo? O estético é tudo aquilo que é artificialmente construído. E o que é belo, aquilo que é natural e a pessoa consegue carregar. E você consegue trazer o natural para a pessoa? Com Consegue. Como? A partir do momento que a pessoa aceita. Não, ela aceitou, legal. Aham. A pessoa aceitou. Como é que você vai trazer esse natural para ela? Ela vai entender que ela não precisa de muito para ser mais. Então ela não precisa de uma super roupa de grife. Isso é história, isso é balela. Você precisa de bom gosto. Então não é a etiqueta que transforma a pessoa. O que transforma a pessoa é o bom gosto. É saber o que faz bem para ela. O que vai trazer o melhor para ela. Não adianta você entrar numa Louis Vuitton, numa Victor Hugo, numa Dolce & Gabbana. Não adianta você colocar uma marca, certo? Em quem não tem elegância. Quem não está preparado para usar aquilo. É a mesma coisa você olhar nas redes sociais, pessoas tirando selfie em espelhos, em locais públicos, certo? E você olha no fundo, a imagem lá atrás não condiz. Está errado. É uma distorção de valores aí dentro. A pessoa tem um telefone celular de 10, 15 mil reais, certo? E a pessoa não tem valores. Não tem valores. Então quer dizer que... Sem trabalhar o interno fica muito difícil. Muito. Porque ela até vai conseguir esse externo nesse momento que está ali, mas aí não consegue carregar, né? Uhum. Aí vai ter esse retrocesso. Sim. Vamos então simplificar. Mas espera aí, onde está entrando o visagismo aí nessa parte? É simples, é só você, né, usar a imagem. É a mesma coisa a pessoa querer fazer uma mecha, certo? Né? Vamos supor num cabeleireiro tradicional ou num super cabeleireiro, não pontuando eu, vamos pontuar o mercado, né? Que tem aí mechas de 450, certo? A 3 mil reais. Certo? Você coloca uma mecha de 3 mil reais no cabelo, e se você não tiver um bom shampoo, uma boa máscara, um bom produto para você tratar do teu cabelo, que adianta você gastar 3 mil reais no cabelo? Fato. Aí você vai lavar com shampoo o quê? Rico à base de gordura? Silicone industrial? Ai, passa óleo de coco que ajuda. Lembre-se, óleo com fonte de calor não dá muito certo. Ainda mais quando é sintético, industrial. Queima, a molécula fica amarela. Nunca vai ser uma loira linda. Por quê? Porque a molécula sintética vai estar queimando naquele cabelo. Sim. E adeus a cor. E aí perdeu tudo, né? Perdeu tudo. E além do que, quando tentar clarear de volta, sabe Deus se vai aguentar. Olha que interessante. É? E voltando, né? Eu tenho eu tive uma experiência com relação a isso, né? Eu não sou a pessoa que tem a maior quantidade de cabelos possível, né? Eu tenho já perdi alguns deles. Só que quando eu te conheci, eu era careca, né? E tem gente que acha que eu fiz implante. Eu não fiz implante. Você era desprovido de cabelo. Desprovido de cabelo. Como é que foi para ter o pouco que eu tenho hoje? O que você acabou fazendo? Trabalhando no teu emocional. Fala sobre isso. Eu lembro muito bem quando você chegou, você disse, você não vai conseguir fazer muita coisa que eu sou careca. Sim. Eu disse, não, você não é careca. É a distorção de imagem. É o seu emocional. Você não está conseguindo ver o que você tem. Lembra que daí eu passei a coloração no teu cabelo? Sim. E daí apareceu que tinha mais cabelo? Parecia que tinha mais cabelo. Não apareceu, ele estava lá. Pois é. Você só não estava vendo. Hoje você pinta o cabelo? Não. Entendeu? Eu só usei o potencial. Porque na realidade eu raspava, né? Sim. Praticamente eu raspava o cabelo. Eu só usei meu potencial de conhecimento. Né? Eu sabia que ali tinha, só que você não acreditava. Então eu precisava fazer o quê? Uma forma lúdica, né? Que você acreditasse. Show de pozinho no cabelo e tal, e pintou, foi engraçado. E você hoje tem cabelo. Né? E você achava que você é extremamente acima do peso. Lembra? Senhora, se a tua barba for cortada assim, né? Isso vai te trazer isso, né? Tirou um pouco do arredondado do rosto, toda aquela história, porque era uma bolacha, né? Sim, mas... Por que não seja hoje, mas era. Não, e lembra também que uma época também você ficava muito vermelho? Sim. Aí eu falei assim, olha, você precisa de beta-caroteno. Você toma beta-caroteno hoje?
Já melhorou bastante. Não melhorou? Você fica vermelho? Não fica. Fica, mas não é tudo aqui. Ah, mas não é. Você era um pimentão. Lembra? Era muito vermelho, né? Era Exato. muito vermelho, era muito acentuado. Sim, e foi trabalhado isso, né? Sim, emocional. Mas nós somos psicólogos? Nós visagistas? Não, nós não somos psicólogos. Né? Nós estudamos para ouvir, estudamos para entender, estudamos para extrair. Então, a gente só faz aquilo que a gente sabe de melhor, extrair. Legal. As pessoas às vezes se perguntam assim, né? Como é que eu faço para ter um corte de cabelo ideal? Escolher o corte de cabelo ideal. A pessoa deve pensar assim, o visagista vai resolver isso para mim, vai me trazer um corte de cabelo ideal. Tem uma forma de fazer isso? Sim. Ou isso é balela? Não, tem uma forma. Cada formato de rosto veste uma imagem. Fale sobre formato de rosto antes da gente falar sobre esse negócio aqui. Então, Quais são os formatos de rosto? são vários, né? São vários, né? Nós temos ali praticamente, vamos colocar, pontuar ali 20. 20? 20 formatos. Porque veja bem. Eu achei que eram uns 4. Não. 4 são as 4 figuras, né, geométricas. Então nós temos ali o redondo, o quadrado, o triangular e o hexagonal. Sim. Não, e o retangular, né? Retangular. Se você pegar, vamos supor, se você pegar um quadrado, certo? E você colocar um triângulo nele, certo? Já nasce o hexagonal. O hexagonal. Perfeito? Então cada forma se deforma com outra forma. Né? Ou se deforma com outra forma. Isso, porque daí você cria novas formas. Certo? Ajustando uma forma dentro da outra. Sim. Perfeito? Meio louco, né? Mas é real. É isso aí. Mas é isso daí. Geometria. É geometria. Então o que acontece? Se eu tenho um rosto quadrado, qual a melhor divisão para esse rosto? Certo? Eu não posso tentar fazer um corte arredondado nele, porque a única forma que recebe todas as formas é o redondo. Certo? Então eu não posso colocar uma forma arredondada dentro de um quadrado. Perfeito? Então o que eu preciso fazer? Encontrar os ajustes. Claro que com conhecimento. Então o que eu sempre digo, se eu tenho um rosto que ele é quadrado, as duas melhores divisões que são o quê? Cabelo repartido no meio, que daí eu crio um triângulo, certo? E cabelo dividido na diagonal lateral, que eu crio daí, né, um outro triângulo invertido de base lateral. Então eu já criei quantas formas? Nossa, um monte. Você entendeu? Porque você cria forma dentro de forma. Um cabelo que é retangular. Um rosto que é retangular. Um rosto que é retangular, certo? E daí eu quero diminuir o tamanho do rosto, perfeito? Eu vou diminuir ele de que forma? Eu coloco uma franja, o cabelo ficou quadrado, perfeito? Puta, mas eu vou ficar com o rosto quadrado? Não, aí eu pego e eu divido essa franja e eu alongo ela natural. Eu não coloquei de volta um triângulo? Colocou de volta um triângulo. Perfeito? Num rosto que era o quê? Quadrado. Retangular. Ele foi retangular. Ficou quadrado. Você entendeu? Então assim... Essa é a arte do visagista. O visagista, ele conseguir ver além das formas, né, encontradas. No seu caso, né, eu estou acima do peso. Perfeito? E eu quero amenizar a forma, né, do gordinho. Correto? Mas eu uso barba. Perfeito. Sombra e luz. Shadow, light. Sombra e luz. Quando eu coloco sombra onde tem excesso de luz, eu tenho o quê? Abafamento de dilatação. Eu reduzo. É só você usar tudo a seu favor. Mas, Ricardo, isso funciona na cor do cabelo? Sim, funciona. Se a pessoa ela é gordinha, certo? E ela tem a pele muito clara, eu coloco um fundo interno um pouquinho mais escuro. O que acontece? Eu quebro a luz. Coloco a sombra, certo? Eu abafo. Pronto. É jogo. E vai para um lado e vai para o outro. Você movimenta e tudo ganha forma. É a mesma coisa que é feito com a roupa, né? Você consegue mudar um monte de coisa com a roupa. Então eu tô acima do peso. Exemplo, eu tô acima do peso. Mas eu acho o meu rosto muito grande. O que eu preciso fazer para diminuir esse rosto? Uma forma só consegue tomar forma se ela tiver mais energia que a outra. Então eu tenho um rosto redondo, certo? Num corpo maior. E eu quero dar uma impressão menor. Eu preciso pegar o cabelo e criar mais energia e não alisar. Deixar mais volumoso. Mais volumoso. A energia externa controla a energia interna. É dessa forma que a mágica acontece. O troço é uma ciência, né? É uma ciência, é estudo. Então não é achismo, é visagismo. Eu não acho que fica bom para você, eu tenho certeza. Lembra do começo da nossa conversa? Sim. Não é achar. Eu não acho nada. Uma coisa que eu acho engraçada, né? A Neu, minha esposa,
todo lugar que ela vai, ela choca por causa do cabelo. Aham. Nossa, esse cabelo foi feito pra você, né? Esse cabelo, não sei o quê. Esse cabelo... É impressionante. Mas ali você fez todo um trabalho, né? Quando a gente olha o antes e depois dela, meu Deus, que diferença. E você lembra lá atrás, quando eu também conheci a sua esposa, a Neu, ela usava o cabelo preto. Preto. A lá, Elis Regina. Isso. Né? A gente até brincava com ela, né? E a gente sempre faz uma... Né, que dentro do visagismo existe a imagem associativa positiva e a imagem associativa negativa. Exemplo. Eu pego uma jovem que tem ali 30 anos de idade. Ela chega para mim e fala assim, eu quero pintar meu cabelo de preto. Eu digo, de preto. Por quê? Quero sentir mais jovem. Então você quer ficar igual a Gretchen. Isso choca, porque eu já vi as pessoas ficarem muito bravas quando você fala assim. Não é verdade? Eu já vi o pessoal Quem ficar disse muito que bravo, o preto é sinal de jovialidade? Depende em quem está sendo usado, né? Sim, pode ser resgate da imagem do passado. De um tempo que eu tive sucesso. De um tempo que eu fiz sucesso. E a pessoa busca isso, né? Uhum. Eu vou dar uma comparação assim. Né? Nem que não me processem, por favor. É só associação. Imagem associativa positiva, imagem associativa negativa. Roberta Miranda, quando usava o cabelo preto. E hoje ela usa morena iluminada. Linda. Então ela não correu atrás do passado dela. Ela veio acompanhando a moda, a tendência do mercado. Ela foi evoluindo. Evoluiu. Evoluiu junto. Então, cuidado. Né? Que nem sempre o que você pensa não é. A coisa não funciona assim. Não é desse jeito. Uma mulher nunca envelhece, ela fica loura. Engano. Não é. A mulher fez 50 anos, tem que cortar o cabelo curto. Fala isso para Brigitte Bardot. São regras. É regra que não existe. Quer matar a criatividade. É regra que não existe. Sofia Loren. E vamos pensar, visagismo sem criatividade não é visagismo. Não é. Não tem como. Não, não tem como. Porque... Por que as pessoas têm isso? Que você tem que ir lá no visagista, você tem que cortar o cabelo nessa altura, assim, 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 assado. Mas meu marido gosta do meu cabelo comprido. Beleza, compra uma peruca. Você está indo lá porque o teu marido gosta de cabelo comprido ou porque você quer a sua melhor imagem? Então, aquela história, né? A tua pergunta sempre é o que você deseja expressar com a sua imagem. Sim. Só que essa questão do que você deseja expressar com a sua imagem, eu fico pensando, né? Com muita gente, como eu já disse, né, aqui, muita gente não sabe exatamente o que... Nem o que é e o que quer. Eu acredito que fica muito complicado isso. Talvez por isso tenha muita insatisfação. Tem. Porque a pessoa está com tanta dúvida de quem ela é, daquilo que ela pensa, daquilo que ela quer, que você olha, faz aquela análise, né? Você já comentou como você faz essa análise. Aí você chega a uma conclusão do que deve ser, só que é completamente distorcida a imagem que a pessoa tem. E aí choca. Choca. Seu Mário, você tem uma audiência hoje com um juiz. Você chega na sua audiência, você se depara com uma juíza. Essa mulher tem um cabelo castanho claro, suave. Percebeu a informação? Cabelo castanho claro e suave. Você fala assim, tranquilo. Vou levar de boa. Por quê? Porque a imagem é tranquila. Agora você vai ter uma audiência hoje. É a decisão, é a última. Entra a juíza na sala, cabelo vermelho, forte. Já era. Já era. A mulher é enérgica. Essa imagem conversa com a juíza? Conversa. Não. Porque não? Porque ela quer mostrar essa autoridade. Não, ela não precisa mostrar. Ela já tem autoridade. Perfeito? Ela já tem, ela não precisa. Mas por que ela tenta reforçar? Hã? Por que ela tenta reforçar? Porque a característica dela Falta de segurança? Aham. Porque se ela tem a autoridade, ela não precisa demonstrar. Não tem necessidade disso. Não tem. Você tá vendo? O visagismo entra aí. Então por que eu vou ter uma imagem agressiva? Se eu tenho que apaziguar, eu tenho que equilibrar, eu tenho que ser justa, eu tenho que ser o quê? Conciliadora. Fleumática. Fleumática. Porque é a pessoa que é diplomática. O colérico é o enérgico. Que vai chegar o sanguíneo, ele é o criativo. O melancólico é o sonhador. Cada característica tem a sua.
E aí eu tenho que adequar, por exemplo, a minha profissão, aquilo que eu estou fazendo. É isso. Por isso que é importante cuidar da imagem, Sim. cara. Só que você também consegue transformar a sua característica. Porque eu já fui muito colérico e sanguíneo. E hoje eu sou sanguíneo mais melancólico. Ok, mas se te pressionarem na essência, você volta a ser o que era. Questão de defesa. Porque aí você vai voltar pro natural. Porque- Isso é mais confortável. Sim, porque você acabou de falar, se te pressionarem, Se te pressionar... É a história do animal. Você pressionou, deixou a quadra e vem pra cima. aí é meu eu, Sim. e não meu ser. Só que aí eu tô mostrando algo. Isso é bem interessante. A gente mostra algo, mas no momento em que você se sente pressionado, você volta pra sua essência. É Não tem necessário? como fugir. É necessário? Isso vai acontecer, é É natural. sua É característica. natural. Mas você consegue trabalhar isso. Sim. Olha, e é muito bacana. Por isso que eu preciso de você e você precisa de mim. E por isso que nós dois precisamos da consultora de imagem. Sim. Perfeito? Eu não posso vir para uma entrevista com você, certo? Que colocar laranja. Laranja é uma cor que é usada para comércio, para consumismo. Nós não estamos aqui consumindo. A gente tem que olhar a liturgia daquilo que você está fazendo. Né? Tem que cuidar disso. Não tem como. É muito importante. Não é só observar, é analisar. E fazer direito. Né? Sim. Por isso que tem informação. Hoje o mercado ele tá assim carregado de informação. Né? A pessoa diz, eu não vou me meter porque eu não sei dar a minha opinião. Claro, você não busca informação, como é que você vai dar opinião do quê? Né? Não precisa nem falar isso. Sim. Né? É desnecessário. Então, agora eu tenho, né, voltando lá ao assunto, aí eu tenho 1,65 m de altura. Né? Vamos supor, eu sou uma mulher. 1,65 m de altura. Aí eu tenho um cabelo lá na cintura. Qual que é a imagem associativa negativa? Qual que é mais suscetível negativa? Parece o primo It, né? De Costa. Não parece? E ela quer se sentir um mulherão, não quer? Então o cabelo tem que estar onde? Mulherão, tá onde? Na altura do sutiã. Porque daí ela vai ficar sexy, aparece toda a curva, né? Aparece a silhueta feminina da mulher, valoriza o corpo. Não tá se escondendo. Ela joga um salto alto, o bumbum empina, ela joga o cabelo para frente, cria volume no seio. É muita informação. Então você não vai no visagista simplesmente, o que você acha não que é é melhor? só cortar cabelo. Não é só o que você acha que é melhor para mim. Influi muito. Né? Então, o visagismo é a profissão do futuro para cabeleireiros. Eu acho que não é profissão do futuro, é profissão de hoje já. Sim, Ela é atual, não é futuro. Ela já está acontecendo. Ela é atual. É que as pessoas ainda não se atentaram é que não tem acessibilidade ainda. É muito caro para chegar nisso. Para você fazer vamos supor, um módulo hoje na Europa aí, vamos falar em valores, desculpa aí, né? Hoje você pode colocar 30 mil reais no bolso. Brincando, né? Brincando. Né? Até você fazer a conclusão de curso ali, mas não pense que isso é impossível não, calma lá. Volta pro corpo e analisa. Eu saí da favela. É possível. É possível. Tudo é uma questão de prioridade. Não ponha limites. Tudo é uma questão de prioridade. Não ponha limites. Esses dias eu conversava com uma pessoa, ela falou assim, não, eu preciso ser mais determinado e tal. Aí eu fiz umas 4 perguntas e essa pessoa era determinada para aquilo que ela achava que era importante. É a priorização. Você resolveu priorizar o teu aperfeiçoamento. Se eu priorizo isso, eu vou ter resultado naquilo que eu priorizo. Fato. E pronto. Fato. É muito, muito claro isso. E tá aí um outro ponto que muita gente não entende. Não entende. Coisas que passaram pela minha vida, né? Coisas que passaram pela minha vida. Nossa, um dia eu vou fazer, né? Um dia eu vou para Hollywood. Dá um exemplo, né? Cara, um dia eu fui fazer o curso fora do país para entender como funcionava teatro. Doido, né? Doido. Aí volto pro Brasil, o que acontece? Sou chamado para fazer produção de palco para mega show de cabeleireiro. Você já tinha aprendido. Já tinha aprendido. Mal. É muito. A gente determina, a gente faz. E assim, tudo é transformador. Sim. Samara, vir aqui, falar com você, conversar com você,
é assunto, assim, pra gente conversar, assim, vários podcasts. Uma semana inteira, 24 horas. Nossa é muita Senhora, coisa. né? Logo você vai ter o prazer de entrevistar uma pessoa também fantástica que vocês vão acompanhar aí, né? A gente pode dar até o nome, mas ele vai vir só no começo do ano 2023, né? Que é o Val Santos. Quando eu conheci ele tinha uma imagem, certo? De pagodeiro. E não de apresentador de televisão. Né? Você olhava para ele, a imagem associativa dele que vinha era pagodeiro. Você não conseguia ver um apresentador de televisão, certo? Que entregava o programa pro Datena. Aí, como é que você vai transformar esse cara? Disse, eu vou transformar. Porque o que é fácil eu não quero, já falei. Eu quero o que é difícil. Porque o que é fácil os outros já fazem. Já deixavam, melhor para aprender. Porque já deixavam ele com aquela imagem, correto? Sim. E hoje quem olha o Val Santos diz, olha... Mudou nem bastante. lembra dele. Nem lembra dele no começo da carreira. Né? A história dele é fantástica também. Bacana. Isso é muito bom. E me diz uma coisa, tem um caso assim que você diz assim que a pessoa se transformou e mudou, assim, praticamente mudou a vida da pessoa por causa do visagismo? Eu acho que é sua esposa. Ai, olha só, rapaz, é verdade. Né? Era um caso. Era um caso assim. Eu não imaginava que você ia colocar ela na história. Mas não tinha como. Foi muito de... Lembro muito bem, até lá no meu Instagram lá, né? O Ricardo Volpe, né? Ricardo Volpe com W, tá, galera? W-O-L-P-Y. Lá no meu Instagram, né, tem várias transformações. Tem vários vídeos, né, que eu giro a cadeira. Hoje as clientes chegam lá no salão e falam assim... eu vim fazer visagismo. Tá bom, sento atrás dela, né? Agradável, converso. Eu dou uma enxugada, né, no visagismo, porque senão torna-se uma coisa muito cara para se fazer. Então eu dou acessibilidade a todo mundo. Tanto que eu não cobro nem taxa de visagismo para as pessoas fazerem comigo. Porque eu acho que é uma coisa tão transformadora que a gente não tem que cobrar, né? A gente tem que pulverizar no mundo, né? Para que todas as pessoas possam, né, ter acesso. Então... as clientes chegam lá e eu começo atendimento, elas falam, mas você não vai fazer o vídeo comigo? De girar a cadeira e não sei o que do antes É incrível, cara, é incrível. E assim, poxa, se eu for postar tudo que eu faço, né, ou eu vou passar o dia inteiro gravando, porque a gente atende muito, né, ou eu vou passar o ano inteiro postando. Então tem que ver o que eu vou fazer para trabalhar aí, né. Então, assim, é muito transformador, né. Então, assim... um caso muito, muito interessante que eu atendi foi de uma senhora que ela está no meu Instagram, só não vou dizer quem é e o que é. Sim. E é uma pessoa muito afortunada, né? Mas o eu dela estava muito quebrado, né? E o visagista, né, com o passar do tempo, estudando morfopsicologia por causa... né, do gestual, então a linha dos olhos tem marca da água, né, os olhos vão falando sobre expressão, as pessoas vão se entregando e você começa a ouvir, aí você consegue ver, né, ali que tem uma história de sofrimento e tal. E aí eu percebi que ela queria primeiro pôr tudo para fora para depois ter espaço para receber o que vinha. Uhum. E eu lembro que a gente ficou dentro do salão assim, em torno de umas 8 horas com ela. 8 horas? 8 horas. Então, primeiro ela chorou, ela contou a história dela. Na verdade, eu não precisava ter contado. Estava descrito, estava estampado, que a gente mexeu nesse campo dela, né? Mas a gente viu que ela precisava disso. Então, ela não ia a terapeuta, ela não fazia análise, nada disso. Aí eu disse, puxa, mas logo hoje, Deus, o salão tá lotado, né? Aí parece dar aquele tapinha na cabeça da gente, assim, vai lá e cuida dela, faz favor. Tá bom, vamos lá. Passamos lá quase umas 8 horas com ela, dentro do salão. Foi tão transformador o que ela fez, que a partir daquele momento eu entendi que eu também precisava ouvir um pouco mais. Né? Mas não pense que vocês vão fazer análise lá, não. Não é bem assim. São casos. E aí, quando ela saiu, ela disse, você não tem noção o que você fez na minha vida. Eu disse para ela assim, não fui eu, foi Deus. Ela disse, foi Deus. Porque eu já estava desacreditada.
Eu não tinha mais vontade de viver. E eu me permiti vir aqui porque eu estava disposta a não viver mais. Então aquilo marcou muito. E aí essa transformação trouxe essa vida para ela de novo. Trouxe. E foi incrível. Né? E ela vai no salão até hoje. E ela é grata pelo que ela viveu até hoje. E resgatou ela, resgatou a família. Eu tive o prazer de conhecer a filha dela. Ela disse, eu não sei o que você fez com a minha mãe, mas você devolveu a mãe que eu tinha. Então, assim, aquilo que você falou. Isso é gratificante demais, né? Então, quando a pessoa realmente está aberta, né, para se transformar, né, para ir lá buscar uma transformação, ela se transforma. Né? E só não aceita que ficou bom quem não está preparado. Quem não se abriu para essa modificação. Então não é o cabelo que não ficou bonito, não é o corte que não ficou bonito, não é eu não gostei da cor. Você não está gostando de você mesma. É a resistência, né? Aham. Em você. Aí você vai lá e coloca, né, o defeito num corte, o defeito numa cor, né, o defeito na sua imagem. Não é o defeito da sua imagem. Você não está se vendo como você deveria. Então, normalmente você vai ter uma elevação para mais, né? Positiva, quando você está falando de visagismo. Uhum. Quando ele cai para o negativo, é porque a pessoa não conseguiu entender o processo. Né? Não. Não conseguiu entender o processo. Não adianta. Só que é interessante, né? Muitas às vezes vão por uma influência assim, né? Não sei se isso acontece contigo. Comigo acontece bastante. A pessoa vai porque o outro começa a dizer que ela precisa ir. Uhum. Ah, você precisa mudar, você precisa não sei o quê. Ah, você precisa isso. E ela não vai por livre e espontânea vontade, ela vai por uma pressão externa. Sim. Agora, e aí não está preparada para isso. E aí qual a pergunta que eu faço para mim? Baseado em que essa pessoa está dizendo que eu preciso? O que ela faz? Onde ela tirou isso? Uhum. Qual é o conhecimento dela para dizer isso? Ela estudou para isso? Ela tem conhecimento do que ela está falando? É um achismo, né? Uhum. E outra, aquela pessoa se acha influencer. E não tem conhecimento do que ela está falando. Isso acontece em diversas áreas, né? Total. Cara, a gente pode dar um monte de exemplo assim, né, sobre o visagismo, sobre o corpo fala. Uma mulher quando entra numa loja, quando eu dou, né, os cursos, as palestras para as pessoas entender a hora certa de vender, né? A cliente entrou na loja para comprar uma calça jeans. Perfeito? A cliente quer uma calça jeans. Perfeito? Uhum. E ela diz, você tem tamanho 42? E a vendedora fala assim, 42? Querendo dizer que ela veste 44, 46. O olhar dela já fez perder a venda. Já entregou ali, né? Já, entregou ali. Entregou os pontos ali. Ela desistiu dela mesmo de vender. Perfeito? Perfeito. E a cliente diz assim, eu quero uma calça. Qual o tamanho? 42. Vou buscar para você. Não questiona o tamanho do corpo da cliente. E a cliente vai para o provador, veste a calça, perfeito? E ela olha no espelho e ela dá aquela empinadinha assim no bumbum, certo? E a vendedora está na frente. O que a cliente está dizendo? Que ela gostou da calça. Eu gostei. Ela empinou o bumbum. Ela se sentiu bem. Eu tenho preta e tenho verde nesse modelo. Eu quero uma verde também. É simples. Não é difícil. Você está ensinando as gurias a vender aí. E você vê, olha quanta coisa a gente aprende dentro disso. Então a pessoa pensa que quando ela vai lá aprender visagismo, certo? Ela vai aprender só a cortar e fazer cor e ver o que é melhor para ela. Não, você tem que ver o que é melhor à sua volta. Porque aí que entra a história do belo. Você está trazendo força para essa pessoa. Você está trazendo a estrutura, você está puxando aquilo que ela é para fora. Pois é, né? Não é isso? Sim. Oi. É total, é totalmente, é totalmente. Quando você vai numa galeria de arte, você coloca a mão na tela? Não, né? Perfeito? Não dá pra fazer isso. Não dá. Porque é uma regra. Não tem como. Certo? Então se você... Dá até vontade, né? Mas você não pode. Sim. Mas então, se você souber aonde introduzir regras, elas funcionam. Pois é. E é esse um ponto. Porque
se eu começo a colocar muita regra, eu mato a criatividade. Sim. Se eu mato a criatividade, eu perdi a noção da coisa e perdi o sentido da coisa. Qual é a regra da então, criatividade? Assim, só que você precisa de algumas regras. E qual que é a regra da criatividade? Qual que é a regra da criatividade? Se permitir com conhecimento. E não fazer por achismo. Boa. Não é? É simples, não é difícil. Bacana. Uma coisa que você falou bem interessante. O rosto, ele expressa a identidade da pessoa, certo? Tá. E aí você falou sobre o melhor lado cadavérico, isso, aquilo, aquilo. O lado de característica, né, que é o lado fotográfico. O que é o lado do... Eu fui dar uma pesquisada. O que é o lado do rosto do olho dominante? Para que isso serve? Como é que funciona? Como é que você vê isso? Como é que a gente pode dar um exemplo aqui do que vê nesse sentido? Fala aí para nós. Então tá bom. Olha só. O lado dominante. Do olho dominante. Do olho, o lado dominante. Dominante. Ele é o lado dominante, não é só o olho. É tudo. É tudo. Tudo desse lado domina. Uhum. Mesmo que você não seja, vamos supor, canhoteiro. Certo? Você não tem habilidades com a mão esquerda. Mas o seu lado dominante é o esquerdo. Pode acontecer isso. Pode acontecer. Certo? O que acontece? Ele é transformador. Um exemplo assim para você entender aí, que está assistindo isso. Você pega um determinado ponto na parede. Você faz o exercício aí. Então vamos fazer assim. Eu pego ensina exercício. Ensina exercício. Para você testar ali. Um ponto na parede. Eu vou pegar o centro da câmera, correto? Aí eu faço assim, ó. Olho para o centro da câmera, certo? Eu cubro o meu lado esquerdo. Perfeito. Eu vejo a câmera inteira. Aí eu venho aqui, faço assim. Eu vejo ela inteira e eu vejo muito mais. Eu volto aqui, certo? Eu vejo que ela reduziu. Então quer dizer que o meu lado direito, certo? Eu posso ficar aqui assim, ó. Certo? Eu fico aqui, eu só faço assim, ó, com o meu olho, ó. Certo? Eu vejo que ela acabou de mexer a mão. E ela acabou de mexer a mão mesmo. Certo? Então, olhando para você, eu consigo ver, certo? Exatamente 45 graus aqui assim, ó. E esse aqui eu não consigo. Esse aqui já trava. Então, o teu lado dominante, certo? Você pode usar ele muito a teu favor. Né? Nós podemos estar conversando aqui. Fale mais sobre isso. Então, o lado dominante, quando você sabe qual é o lado seu, certo? Você pode estar conversando com a pessoa e você só faz assim, ó. Não precisa fazer mais nada. Você já conseguiu enxergar lá no canto. Então, o seu lado dominante é o direito. Meu lado dominante é o direito. Então, o que eu faço? Simplesmente, tudo que eu tenho que governar, delegar, proteger, administrar, eu deixo para o meu lado direito. E tudo aquilo que eu tenho segurança, eu ponho para o lado esquerdo. Não preciso cuidar. Não preciso cuidar. Então, quando eu identifico o meu lado dominante, é o lado onde eu não cubro com o meu cabelo quando eu divido. Porque daí eu vou fazer uma sombra, eu vou atrapalhar ele. Quando eu sei isso, então eu tenho que abrir ele, deixar ele aberto para que ele domine. É isso que foi feito, por exemplo, com o cabelo da Neu, né? Ela tem um lado todo aberto e o outro todo trabalhado aqui. Tá. Entendi. Então, o que nós precisamos fazer? É exatamente isso. Saber qual é o nosso lado dominante. Ai, que lado que você acha que eu devo usar o cabelo? Eu não acho nada. Vamos fazer um teste? Eu coloco um marcador de espelho, passo álcool na minha mão, você estica, você faz um triângulo. Dessa forma, gente, ó, estica, faz um triângulo, né? A pessoa faz um triângulo, daí eu vou lá e fecho um olho. Faz um triângulo. Faz um triângulo, isso. Tá todo mundo fazendo aqui, né? Vamos lá. Aí faz um triângulo. Eu tô olhando aqui, tô olhando tudo aqui. Agora você fecha um olho pra você ver só. Agora fecha o outro. Que lado que você viu melhor? Marca aqui assim o microfone, aqui assim, ó. Abaixa aqui, isso. Marca aqui o microfone. Faz o teste pra ver só que interessante. Marca esse ponto aqui no meio. Pode ver que um lado foge. O meu direito parece ser mais dominante. Ou se você focar aqui, ó. Ele aparece mais com o direito. Você entendeu? Então tem gente que enxerga com o direito, tem gente que enxerga com o esquerdo. Aí o que você faz? É o lado que você não cobre. Entendi. Porque a sua visão, o seu campo... Todo mundo... Tô testando aqui, mano. E aí, já descobriram qual que é de vocês aí? E aí, Lê? Direito. Qual que é o teu, Henrique? Esquerdo. Mas depois a gente pode até fazer ali.
Mas existem outras regras, por exemplo, assim, né, para você que está ali, que é visagista, ou que está estudando visagismo, né, que essa é uma pegada que vai muito mais além, né? Sim. Porque você daí já... Só que é bem importante, né? Sim, porque é praticamente... Isso que vai determinar o que você vai fazer. É, que praticamente daí já entra para outro campo, né? Entra para o campo da neurociência, né? Sim. Porque, por exemplo, assim, ó, se eu vou no cirurgião plástico, correto? E não é um cirurgião plástico antenado, certo? Putz, o cara pode fazer besteira, velho. Enorme. Aham, super. Então, assim, quando eu falo para cliente assim, nesse ponto ali você vai esticar o braço, você vai fazer um triângulo, certo? E daí você vai fazer um triângulo, você não vai mexer o braço e... Não foge do microfone. Não vai mexer o braço e nem a cabeça, né? Não vai mexer o braço e nem a cabeça. Daí quando você fala para cliente assim, faz um triângulo, daí ela faz um losango, certo? Que figura que eu pedi para fazer? Um triângulo. E ela fez um losango, certo? Qual que é a característica dela? Você entendeu? Aí ela pega... Ela já se entrega aí, já se entrega assim. Daí ela faz assim, ó, com os dedos desse jeito assim, bem aberto. Não tá ouvindo nada do que eu tô nada. falando. E detalhe, ela é sanguínea, né? Ela é toda tirada. Já vai fazer, acabou. E aí ela vai se entregando. Entendeu? E quando ela faz certinho, Ricardo, então é porque ela é fleumática. Entendeu? Ela é detalhista, ela é minuciosa. Entendeu? Cara, nossa, é muito metódica. Nossa, e o cara só pediu pra esticar o dedo. Uhum. Pensa. Aí você fala assim... O corpo fala. Fala. Daí você fala assim, puta, nossa, essa cliente eu vou ter que ser bem... Um trabalho bem limpo, bem polido, né? Bem alinhado. Não posso deixar nada fora. Então quer dizer que um corte assimétrico, ela não vai gostar. Entendeu? Só na esticada da mão. Só na esticada da mão. Então eu sei que eu tenho que fazer o quê? Um corte simétrico, alinhado, perfeito, bonito. Ela é clássica. Essa mulher tem força para ser elegante. Olha só. Então é muito conhecimento. Cara, você tem que ler, estudar. Estudar. Não é simples, né? Não. Você não vai pra sala de aula, você não sai daqui e vai para a Europa, você vai lá simplesmente fazer o curso e você volta com o certificado. Nada. Se você não passar, ele não te dá o certificado. Você não tem a licença para trabalhar no Brasil. E outra, né? Não adianta ficar só olhando cursinho, pedacinhos de vídeo e tal, que também não vai. Você precisa realmente investir, né? Tempo, qualquer dinheiro, profissão, tudo, né? Qualquer profissão. Né? Qualquer profissão. Hoje, dentista faz visagismo. Puta, pois é. Para questão facial, né? Questão facial, né? No meu caso, né? Ó. Né? Não contamos, né? Mais uma super história de superação. Né? No meio disso tudo, você acha que é só alegria? Não. Eu fui fumante durante 30 anos, né? Então, eu fumei durante 30 anos, eu cheguei a fumar 2 carteiras de cigarro por dia, né? Larguei do cigarro, né? Daí sempre diz, né? Quando a gente larga o cigarro é que vem as novidades, né? Aí descobri que eu tive câncer, né? Então eu tive câncer 3 vezes, né? Eita. Né? Um no rosto, um na boca e um na mama, né? Eu falei, caramba, né? E tudo um seguido do outro, né? E quando eu fui para Paris, né? Eu já estava com o diagnóstico pronto. Eu disse, não, Deus, eu vou e volto e depois eu opero. Depois eu vejo o que eu faço. Depois eu opero, né? E daí, deu tudo certo, graças a Deus. Então, nessa história toda aí, né? Tava empolgado, né? Nossa, já tava ali, né? Não, mas teve muita porrada feia aí na vida, né? E isso aqui é construído através de um, né? De um cirurgião, né? Especialista, né? Em visagismo, né? Bucal, né? Que, né? Tirou as medidas perfeitas, exatas do meu rosto para reconstruir o meu sorriso, né? E até mesmo o cirurgião plástico que fez a reconstrução também. Hoje, né, todo mundo olha, ninguém imagina que eu tive uma cirurgia plástica no rosto, né? Olha só. Mas se fosse qualquer cara que faz assim também, tava ferrado, né? Mas é uma tesoura. É uma tesoura. Que trouxe todo esse resultado aí, né? Então, uma tesoura e um pente. Coisa boa. Legal, né? E aí, o que você pode falar mais sobre o visagismo? A importância disso, a questão da imagem, o que você pode trazer? A gente falou várias vezes, né? A imagem traz força, a imagem direciona, a imagem, né? Você chega para uma juíza, por exemplo, do jeito que ela está, você consegue perceber algumas coisas. Então, o que a imagem pode trazer de benefício para as pessoas? O quanto o indivíduo ou a indivídua, né? Porque isso pode ser feito tanto para homem como para mulher, você falou do Val Santos aqui. Quanto isso é importante? O que isso pode trazer para essas pessoas? O que esse trabalho, esse estudo, que é praticamente uma ciência, o que isso pode trazer para as pessoas? Olha, tem muita gente, Selmar, que tem talento e não entende por que a carreira dele não decola. A imagem dele não está adequada para aquilo. Então, até mesmo o sucesso,
O visagismo traz. Nós conhecemos uma pessoa, né, que decolou através disso tudo, a gente não vai citar nomes, Sim. certo? E o que transformou essa pessoa foi a imagem. Total. Aliás, eu conheço várias pessoas. É. Mas a gente conhece uma em si mesmo, né, que ela, né, teve a imagem transformada para ser transformada em sucesso. E é sucesso. Né? Só que as pessoas não conseguem perceber isso, né? Como que nós podemos fazer isso perceptível e acessível? Porque todo mundo diz assim, não, isso aí como é que a gente pode dizer assim? Vamos dar um exemplo? Não é frescura, vamos dizer assim, isso é supérfluo. Não, não é supérfluo. A gente, Não a gente pode até dar um exemplo. Não é supérfluo. Não é supérfluo. A gente pode dar um exemplo. Pega ali, puxa ali, alguns meses atrás ali, Adriane Galisteu, antes de apresentar agora a Fazenda. Como que ela estava? Não lembro. Era uma imagem que não estava adequada, certo, para apresentar um programa de sucesso. Então a imagem traz sucesso. E olha o sucesso que ela está fazendo apresentando a Fazenda. Então não é supérfluo. Nada daquilo que faz bem para você é supérfluo. Tudo aquilo que faz bem para você é importante. É simples. Isso é supérfluo. Não, é supérfluo porque você não precisa disso. Porque se você precisar, você vai procurar o resultado positivo. E onde que você encontra ele, na maioria das vezes? Naquilo que você acha que não é necessário. Saia de casa de calça moletom, chinelinho de dedo, igual você lava a calçada, por exemplo, certo? Vai procurar emprego. Não vai achar, né? E não é nem querer dizer que isso é discriminação. Sim. Não é? Não é. Não é? Não adianta. Né? Hoje nós vivemos na era do mimimi, né? Já começa por aí. Né? E veja, aquilo que você falou é importante, né? Não é ter uma roupa de marca, nada disso. Não tem nada a ver com isso. É alinhar. É trazer um alinhamento. Eu entro em lojas normais para comprar roupa. Né? Lojas que não são de marca, que são lojas populares, né? Porque no meu trabalho eu perco muita roupa, então eu não posso colocar uma roupa de grife. Né? E não que eu não tenha, eu tenho. É claro. Trabalhar no dia a dia não rola. Não dá. Cara, como que você vai confrontar uma cliente? Ela vai se sentir inferior a você. Não pode. Não pode. O seu cliente... Você trabalha com imagem, vai trazer uma imagem que oprime? O seu cliente é mais importante que você. Pegou essa? Importante. O seu cliente é mais importante que você. Você comprou uma BMW. Não precisa falar pro teu cliente que você comprou uma BMW. A não sei que não tem uma intimidade igual nós dois. Vendi o carro fazer uma casa, seu Mar. Lembra? Lembro. Putz, 2 meses depois, 3 meses depois, cara, você nem sabe o que aconteceu. Pô, comprou outro carro. Eu dei um papo entre amigos. Agora você vai falar pra tua cliente, nossa, comprei uma BMW. Nossa, ela foi lá no seu salão com um carro popular, cara. Entendeu? Então é tão feio quando o cabeleireiro também faz isso, né? Isso é visagismo também. Isso é o visagismo. Visagismo também é você saber se colocar. Se portar, né? Se posicionar. Não é? Então não pense que visagismo também é só cortar o cabelo, é só... Não, não é. Não, visagismo é você não expor também você demais. Né? Você saber conter o excesso. Né? Fato, é muito bom. Legal, e muitas histórias mudadas, né? Muitas vidas mudadas. Demais. Faz quanto tempo que você trabalha com o visagismo? Eu já me tornei visagista, isso são quantos anos já? Já tô aí com mais de 20 anos no mercado. Só de visagismo? Cabelo... Vixe, daí você entrega a minha idade. Não pode. Né? Eu sou um jovem senhor. Um jovem senhor. Eu sou um jovem senhor. Somos. Não, eu sou mais velho que você, né? Bem mais. Bem mais. Não, bem mais. Eu não vou entrar no merda da questão aqui, vamos deixar ela. Não, tranquilo, eu já passei de 50. É isso. Eu já passei de 50, pedalado, né? Sim. Então não parece visagismo. E vamos vender meu peixe. Vou vender meu peixe, né? Visagismo faz bem pra gente. Faz bem. Né? E hoje a tua equipe, você treina com relação a isso também? Você vai ensinando para colocar isso para trabalhar? Como é que é isso? Você vai trazendo o teu conhecimento a eles? Como é que se desenvolve a tua equipe? Hoje eu tenho uma filosofia, né, de educacional dentro da minha equipe, que é
não esconda o conhecimento. Então, Você não tem medo de passar conhecimento? Não tem. O discípulo sempre supera o mestre. E quem tem conhecimento tem capacidade de ensinar. Quem tem capacidade de ensinar tem capacidade de aprender. Que o próximo tem que crescer. Que conhecimento tem que ir à frente. Tem que ser passado, né? Tem que ser passado. Igual a água, né? Se ficar parado, apodrece. Sim. Aquele que guarda conhecimento é incapaz de aprender. A repassar conhecimento. E a gente aprende tanto enquanto ensina, né? Nossa, se a gente for estudar tudo que nós temos para aprender, não conseguimos. É impossível. É tanto assunto para se falar. Bom, primeiro, cabeleireiro que não vai para a sala de aula ou que não se atualiza, certo? A cada 30 dias é considerado laticínio. De tanta informação que mergulha no mercado. Porque veja bem, todo o mercado, né, todo o mercado da cosmetologia, né, ele começou com molécula. Perfeito? Daí ele foi para nano, macro, micro. Tudo foi diminuindo. Porque as pessoas se questionavam. Quando você fala sobre isso, você fala sobre a tintura, você fala sobre o produto, você fala sobre proteína, cisteína, ácidos, aminoácidos, tudo. Porque veja bem, como que um produto pode entrar lá dentro do cabelo, certo? Se diz assim, tô passando queratina no cabelo. Cara, a queratina se encontra lá, né? Na formação do fio do cabelo, lá no centro do fio do cabelo. Sim. Perfeito? E antigamente, as moléculas eram gigantes. Hoje em dia, elas são nano. Minúsculas. Aham. E elas conseguem. Então pensa, olha o quanto que a ciência evoluiu. Aí o cara não vai estudar? Se ele não estudar, ele não sabe o que ele está fazendo. Não sabe? Tem gente que não sabe nem distinguir o porquê que o pelo do rosto é mais grosso do que o fio do cabelo. Por isso tem o corte de vintão e o corte de 2000zão, né? Não. 2000 ainda não, né? Ei, porque então no próximo corte é 2000, tá? 2000. Vocês são testemunha aí. Com essa quantidade de cabelo? Acredita. Ei, agora eu gostei dessa. Não, gente, não é não. Eu sou um cara super acessível. Eu trabalho no Tórrito já tem mais de 20 anos ali, né? Com a Maria Lúcia Viale. Eu fico na Matriz, que é na Presidente Taunay. E o meu corte de cabelo é acessível tanto para masculino quanto para feminino com visagismo. Não se assusta aí não, porque não é tudo isso não. Pagar o curso na França não é fácil, né? Tudo é disciplina, lembra? Você me ensinou isso. Determinação. Determinação, é disciplina. Maravilha. Né? Você é capaz de fazer tudo aquilo que você quer e realmente você é capaz de fazer tudo. Como é que chama mesmo o seu quadro? O seu programa? Pense nisso. Pense nisso. Você tem que pensar e vai atrás. Sim. Tudo começa com pensamento. O segundo passo é atitude. Então são praticamente 20 anos no visagismo. 20 anos no visagismo. 20 anos transformando pessoas. Né? Tanto que a gente tem um espaço assim gigantesco, né? O Tórrito é uma empresa gigantesca, né? Na unidade que eu fico, ela tem mais de 4.000 metros quadrados, né? São 3 estacionamentos para dar conta do movimento da empresa, né? Hoje o Tórrito é referência, né, no mercado, né, da América Latina, né? No sul do Brasil. Né? Nós somos o segundo maior salão do sul do Brasil. É uma referência mesmo. Sim, são 45 anos de histórias, né? Então hoje é um sonho para muitos cabeleireiros trabalhar na empresa, né? É uma empresa que foi criada através de uma ideia que surgiu num café, né, na Espanha, né? Admirando uma ilha. Olha só. Pensa, né? E hoje é o que é, né? E hoje é o que é. Hoje é uma grande potência, né? É uma empresa, né, que forma profissionais, né? Que manda profissionais para fora, né? Para, né, buscar conhecimento. Então, tudo que tem de mais moderno no mundo hoje, na parte de informação, de cabelo, estética, maquiagem, o Tórrito está sempre na frente. Hoje nós temos vários embaixadores dentro da empresa, temos a Melissa Schuch, que acabou agora de voltar, né? Ela fez Dubai, Portugal, né? Eu voltei agora recentemente também da Itália, né? e França, né? Fui para a Feira de Bolonha, né? Que é a maior feira do mundo, né? Então... Conhecimento o tempo todo, né?
tempo todo. Né? E você poder, né, com uma tesoura, né? Pô, mas... Com uma tesoura? Uma tesoura. Né? O que uma tesoura faz? Né? Uma tesoura transforma a vida. Uma tesoura transformou a vida do Clodovil. Sim. Né? Com uma tesoura e uma máquina de costura, né? Ele virou... Uma referência. É uma sumidade no assunto. Né? Então, é a sua ferramenta. Né? Então... De novo, né? Não importa o que você faça. Se você fizer bem feito, se dedicar a isso, estudar, se preparar, ter conhecimento, distribuir isso para os outros, é sucesso. É sucesso. Não tem como não dar certo. Não tem como. E tem aquela coisa também, a lei da física, né? Da ação e reação, né? Você tá, cara, tá movimentando o universo. Sim, cara. Você só vai receber o que se entrega para ele. É isso aí. Perfeito? Se ele te dá conhecimento, como que você vai negar o conhecimento? Tem que distribuir isso. Tem que distribuir. Senão apodrece, estraga. Sim, eu quando faço as minhas apresentações pela Inblue, pelo Brasil, né, até gente que você conhece e eu conheço, já me questionaram. Você fala demais, você entrega demais. Eu não falo demais, não entrego demais. Tem que entregar mesmo. Eu só faço aquilo que é necessário. Então eu subo a minha maior palestra que eu dei até hoje aí dentro de auditório foram 2.054 pessoas, né? Que pagaram para me ouvir, né? E eu não sou um cara assim extremamente famoso, né? O meu Instagram ali tem 24.500 seguidores, né? Mas só que são orgânicos. Não tem comprado, não tem impulsionamento, não tem gente que realmente tem um relacionamento contigo de alguma forma, né? Então, né? E se todo mundo que me conhece me seguisse, nossa senhora, meu Instagram tava explodindo. Né? Mas eu sou daquele cara, né? Eu sou do cara do orgânico, né? E eu mesmo transformei a minha imagem, né? Então... Você aplicou em você mesmo, né? Apliquei. E assim você aprende, né? Apliquei. A gente tem que fazer com a gente. Nossa. O visagismo, ele entra em todas as áreas, né? Então, uma das áreas que ele entrou muito profundamente na minha vida foi até mesmo na parte do óculos, né? Ah, é? Lembra disso? Não esqueci. Porque usavam um óculos mais quadrado, daí o óculos quadrado significa, né, o universo lá do fleumático, né? O óculos de metal, ele fala muito sobre o colérico. Ela já foi olhar para... Tá muito engraçado, ele vai falando aqui, gente, e o pessoal vai se coçando ali do lado. Vai. E eu sei que você tá se coçando aí também. Então, assim, o próprio óculos, né, fala, né, sobre a pessoa, né? É muito teu óculos redondo fala o quê? A criatividade, né? A criatividade, né? Então, o óculos, lembra? Todas as formas se encaixam dentro do círculo. Sim. Perfeito? Então, assim, não quer errar, né? Pega a dica aí. Vai com ele. É agradável, é acessível. Putz, você me lembrou, essa história do óculos é muito legal também, dentro do visagismo. Nossa, tem um cliente, putz, né? O cara é... Poderoso. O cara é calçado aí no conhecimento. Né? Diretor internacional de uma empresa automobilística aí, né? E daí me passaram ele para fazer visagismo comigo. Aí eu, né, fiz o visagismo com ele, coisa e tal, e conversa aqui, conversa lá, coisa e tal. E daí quando chegou, né, na Morfopsicopilunet, né, que é a morfopsicologia, certo, da leitura do óculos lá. Né? Meu Deus. Então, repete. Morfopsicopilunet. Né? Não vou conseguir repetir isso, gente. Ainda bem que tá gravado. Vai lá. Né? Então, daí chegou lá assim, e aí, que óculos você acha certo pra mim, coisa e tal? Nossa, naquele dia eu tinha levado, né, alguns exemplares de óculos, porque eu tinha feito um visagismo com um diretor de um banco aí. Daí eu falei, puxei assim na caixinha, ele olhou, eu disse assim, ele deu aquela reclusa, eu disse, ele tá tímido. Ele tá tímido. Calma, não é um não. Ele tá tímido. Aí eu peguei e coloquei o óculos nele. Ele olhou e disse assim, quando você puxou o óculos, eu pensei que eu ia ficar parecido com o Harry Potter. Eu disse, bacana, que bacana. Uma comparação, Cris. Falei, que bacana. E aí, mas você se sentiu nesse universo criativo? Você chegou a se ver com uma varinha na mão? Que você, dentro da empresa... Vai pra viagem. Vai pra viagem.
Vai para viagem porque ele deu o comando. Ele deu o comando. Por isso a gente tem que estar atento com tudo, né? A presença é extremamente importante. Ele Se deu você o não tiver comando. presente, já era. Dentro da empresa. Então, qual era a área dele? Qual é a área dele? Ele é um executivo que ele não é rígido. Ele é um executivo que ele é visionário. Porque é o primeiro brasileiro a assumir um cargo nessa empresa internacional. Não existe mais nenhum brasileiro. Ele é o único. Então o cara tem uma diferença. Tem. É diferenciado isso. Porque ele é extremamente criativo. E quando ele deu o comando que ele pensou que ia ficar parecendo com o Harry Potter, ele queria ser criativo. E nem sabia disso, né? Não sabia. Mas estava dentro dele. Trabalhamos, descobrimos uma cor para ele, que valorizava a pele dele, que valorizava o rosto dele. E aí, depois de 30 dias, ele voltou para uma nova consulta. Quando ele chegou, ele estava completamente transformado, inclusive com o óculos do Harry Potter. E feliz. Feliz. E trouxe a esposa dele. Isso é bacana. É muito legal. E são pequenos detalhes, né, que fazem toda a diferença. Total. Toda a Total, diferença. total. Então, a maneira que você penteia o cabelo. O cabelo que tem um cabelo que está muito mastigado, como a gente chama, né? Que é aquele cabelo todo cheio de ranhuras, que são os cabelos enérgicos, né? Esses cabelos são características de pessoas sanguíneas ou de pessoas coléricas, né? Os cabelos tombadinhos pro lado, coisa e tal, né? São fleumáticos melancólicos, a maioria deles, né? Aí a gente vai pegando, assim. Olha o pessoal se olhando. É muito legal, é muito legal, é muito legal. É assim... Pena que isso não é adaptado na sala de aula no Brasil. Mas na Europa é. Na Europa é normal. Faz parte de curso. Porque lá fora, né, tanto Europa e Estados Unidos, né, para você ser cabeleireiro, você tem que fazer faculdade. Não é? Não é assim. Né? Não é. Né? Eu, graças, né, a Deus e a uma tesoura, né? Hoje eu tenho, né? Estou em busca da minha 3ª licença internacional, né? Então, ou seja, se eu saísse do país hoje, eu poderia trabalhar em qualquer lugar da Europa. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Né? Eu conseguia me estabelecer lá, assim, com a maior facilidade. Então, veja, uma tesoura. Um cara que saiu da favela. Né? Um cara que não teve pai e nem mãe para dar, né, a orientação, né, com 10 anos de idade. Né? Então, é possível? Tudo é possível. Essa é a ideia. Que bom. É transformador. Tudo é possível. Né? Tudo é possível. Basta a gente, pense nisso. A gente buscar isso, se aplicar nisso. E essa é a ideia desse podcast. A ideia desse podcast é justamente trazer essa reflexão. Que independente daquilo que você tenha passado, é possível você ter uma história difícil e com essa história não usar como muleta, usar como muleta, uma forma que vai te impulsionar. Porque eu não posso desprezar meu passado. É um talismã, né? Eu não posso desprezar meu passado. Meu passado está lá. Sim. Só que ele não pode me prender. Não. Na realidade, ele tem que ser um impulsionador. Ele faz parte da minha história, mas não está preso na minha memória. Não está preso na minha memória. Eu tenho que usá-lo de uma forma que ele venha me beneficiar e não me travar. Essa é a ideia. E pense nisso. Pensa nisso, que isso é importantíssimo. Muito importante. Seu Marco, quando nós nascemos, todos nós recebemos o nosso livro da vida. Todos nós recebemos o livro da vida. Deus, no dia do teu batismo, ele dita o nome daquele livro. Cada página que você vira, você escreve. Cabe você a dizer, no final do seu livro, se foi um sucesso ou um fracasso. A história é sua. É sua, você que escreve. A história é sua. Entendeu? Então, se você quer se lamentar, vai ser um livro de lamentações. Eu creio assim. Até esses dias eu estava conversando sobre isso. Você sofrer por alguma coisa, tá chateado, é lícito. Dá até para ficar, chorar, achar que tá ruim. É lícito, mas isso não pode te deixar travado e prostrado. Não. Você, passei por essa situação, ok, bora lá, bate o pó e vamos para frente. E vamos para frente. É muito fácil, né, as pessoas apontarem, certo? O fracasso, tá? Perfeito.
Beleza, você tem opção, vai para um bar, bebe, enche a cara. Desculpa. Correto? Fuga. Correto? Mas agora, se você diz assim, puta, não, foi um fracasso, tá bom. Aonde que eu errei? O que que eu fiz de errado? Por que que eu cortei aquela franja tão curta? Por que que eu não usei a colorimetria para não deixar o cabelo avermelhado? Exemplo, né? Puxa, se eu sei que o verde neutraliza o vermelho, por que que eu não coloquei verde? Se ela disse para mim que ela não gosta de fundo com reflexo vermelho, é fácil. Então, cara, procura a solução. E não fica chorando, né? Não se lamente. Né? Procure saber onde que você errou. Para você depois, né, corrigir os erros. Aperfeiçoar. Pega o telefone. Madame, faltou um detalhe na sua coloração. Você pode retornar no salão? Mas eu não tenho tempo. Não. Eu quero que a senhora saiba que assim que você precisar lavar o seu cabelo, volta aqui no salão. Eu vou aplicar um fundo, eu vou remover isso, é bem rapidinho, e eu vou lhe dar uma escova para que você resgate aquela felicidade que você não saiu daqui. Cara, não perde cliente. Tenha uma atitude. É simples. Muito simples. Por que ela não gostou do reflexo vermelho? Por quê? Porque a característica dela não é favorável para cores quentes, só que ela não sabe. E você também não sabia. Porque daí, na verdade, o cabelo não estava totalmente vermelho. Ela via reflexo vermelho. E o vermelho é uma cor, talvez, que traga uma imagem, certo? De negativa do colérico, né? Sim. Do enérgico. Então ela gosta mais de cor fria, né? Então, harmonia ou contraste, provavelmente. Ela viu muito contraste e ela queria harmonia. Então o visagismo é isso, interpretar tudo isso. Legal. Cara, assunto a gente vai ter aí. Tem pro resto da vida aqui. Pro resto da vida. Porque todo dia tem coisa nova. Todo dia tem coisa nova. O mercado apresenta muita coisa nova, né? Em todas as áreas. Todas as áreas, né? Então não adianta. Bacana, Hoje em dia a cientologia na área do cabelo tá muito grande, né? Ela já tá, né? Sim. Mas que bom, a gente conversou um pouquinho aqui, vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho da história do Ricardo, do trabalho sobre visagismo. Eu acredito que nós vamos conversar outras vezes, tem muito assunto para isso. Tem. Né? Então, a gente quer deixar aí para você que nos assistiu até agora, que foi muito bom, cara. Muito obrigado por estar aqui, por dividir um pouquinho desse conhecimento. Obrigado. Né? E tamo junto. E para você que gostou, quiser mais, é só você deixar aí nas mensagens suas dúvidas. Isso, e a gente vai que nós vamos anotar, vamos fazer separar, vou tirar um espaço da minha agenda e, junto com o Silmar, a gente vai responder isso aí no canal. Legal, muito Gostou bacana. da dica? Opa, essa é boa. Você pode tirar algumas dúvidas, você pode colocar aí que ele vai trazer essa resposta. Vamos lá, por que bacana. Não é verdade? Vai. E aperfeiçoar ainda cada vez mais. Sim. Pense nisso. E distribuindo, multiplicando conhecimento. Isso que é bacana. O nome disso é semeadura. Semear. Para depois escolher. Para nós podermos escolher. Parabéns. Obrigado. Pelo teu sucesso, por tudo aquilo que foi feito. Muito obrigado por estar com a gente. Você faz parte dele. Eu sei, faz parte. E é você que nos assistiu até agora, mais uma vez, muito obrigado e pense em tudo aquilo que nós falamos aqui. Grande abraço. Valeu.